Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Fala, Senhor. Canta, irmão Benito, em momentos no tabernáculo da fé. Estamos aqui reunidos para louvar o Deus de Abraão, o Deus que expulsa as trevas e enche de luz o seu coração. Vem visitar o seu povo com tua presença, querido Senhor. Derrama o bálsamo puro, suave de amor. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Não pense que estás sozinho na longa estrada que tens que seguir. Eu sei que existem espinhos e que muitas pedras irão te ferir. Não deixe o inimigo astuto te desanimar, te fazer cair. Chame a Jesus sem demora, Ele vem te acudir. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Reserva surpresas que tanto machucam o teu coração. Tristezas e dores profundas que deixam feridas e decepções. Somente o
o amor de Jesus transforma a vida e traz o perdão. Sinta o toque de Cristo no teu coração. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Permaneçam com o seu pastor. Ora, meus ouvintes, irmãos, o que teria a ver pastor com salvação? Há segmentos que sustentam doutrina que não se precisa de pastor para chegar aos céus. De início, eles julgam a São Paulo, a São Pedro, aos apóstolos, como se fossem homens que erraram em relação ao que escreveram. O que eles estão dizendo é isso. Na hora de apelar que não tem saída a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, um reverendo, um teólogo, pergunta: a quem devemos obedecer, a Pedro ou a Jesus? Isso é como dizia o irmão, isso é feio. Com a Bíblia na mão, com tanta coisa na cabeça, a quem devemos obedecer mais, a Pedro ou a Jesus? Tá bem, meu irmão, então obedeça ao Papa, ao Concílio de Nicéia. Porque a quem Pedro obedeceu? Pedro desobedeceu a Jesus em Atos 2,38 e demais referências. E não somente ele, o próprio Paulo, e até 300 anos depois de Jesus Cristo, a igreja veio desobedecendo em relação ao batismo. Agora, é a mesma coisa acerca do pastor. Há muitos mesmos igrejas e admitem pastores, mas eles nunca estão atrás do pastor. Eles começam a dirigir, a manobrar as coisas, principalmente quando tem condição financeira. O que faz realmente daquele pastor assim um ministério deformado, até mesmo desqualificado. Mas o que tem que se colocar de uma maneira correta para o nosso bem-estar em relação ao assunto é que essa ordem do profeta na ordem da igreja, na palavra igreja, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado,
de afirmar: permaneçam com o seu pastor. Permaneçam com o seu pastor, que realmente busca mostrar a palavra para você. A genuína mensagem, a genuína palavra. Não um espírito religioso, mas que mostra realmente a palavra, que ministra a palavra, que distribui o alimento espiritual realmente. Isso aí cobre definitivamente multidões de falhas humanas que ele, como sacerdote, tem que ter tirado dentre os homens. Hebreus capítulo 5. Mas o que o qualifica está exatamente no seu posicionamento com a palavra e aquilo que ele oferece para a ovelha. Então, atrás desse pastor, você deve estar. Coisas que você não entende na hora, amanhã você passa a entender. Você vê o ofício nele. Agora, o profeta continua dizendo: veja, ele é o pastor de ovelhas. Ele é o pastor de ovelhas. Irmão Branham mostra que há pastores de porcos, cabras e cabritos, e também pastores de ovelhas. Então, ele se referindo a este, diz: ele é o pastor de ovelhas e você deve todo respeito a ele. Todo respeito. Aí você pega a mensagem respeito. Em Hebreus capítulo 13, verso 17, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É como ele diz em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, 23, vós, mulheres, obedecei aos vossos maridos como ao Senhor. Quem obedece um instrumento de Deus está obedecendo a Deus. Ele vai dar conta, vai responder pela alma, pelas almas das pessoas. Existe um peso muito grande sobre um pastor. Muitas pessoas que simplesmente por ter o dom de pregar, se fazem pastores. Elas soubessem o que acompanha isto, elas fugiriam disto. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Uma mulher, uma esposa, pode fazer com que o marido viva gemendo, sofrendo aquele casamento. Uma igreja pode fazer isso com seu pastor. É certo que o pastor também, às vezes, faz isto com a igreja, como o marido. Na mesma carta de São Paulo, capítulo 5, ele volta para os maridos e disse o quê? Ele dá o exemplo de Cristo que se entregou-se a si mesmo por ela, pela igreja. Então essa é a condição bíblica. Esse é alimento espiritual. Eu não tenho como fugir disto.
O profeta usou a expressão que isso me acompanha. Não importa o quanto isto me ofenda, o quanto isso me atinja, mas isto é a verdade. Olha como o pastor está sendo responsabilizado por Deus em Hebreus capítulo 13, sem falar em outras referências. Olha como o irmão Branham responsabiliza esse pastor. Você quer responsabilizar uma pessoa? Confie nela. Preste-lhe respeito, consideração. Eu não me esqueço de uma expressão que uma irmã usou para um marido bruto, ignorante. Ela disse: eu não tenho medo de você, eu tenho respeito por você. Respeito é uma coisa e medo é outra. Mas veja como o irmão Branham responsabiliza o pastor. Ele os guiará até o fim. E porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Por isso ninguém deve tomar isto para si, a menos que Deus o chame. Hoje ser pastor é status. É status. É posição social. Mas ninguém deve tomar esta honra para si, a menos que seja chamado por Deus. E ele continua a advertência na palavra à igreja. Essa palavra é para a igreja. O inimigo virá, sem dúvida alguma. Você tem experiência, muitas experiências já, você nota que o inimigo veio. Mas quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, veja aqui, ou sairá ou entrará e será um de vocês. Ele recomenda que é para orar, para que aquela pessoa se vá ou que se converta. E muitas vezes ela vai, ainda vão aqueles caridosos atrás dela. Sendo que é Deus que está tirando. Já é resposta da oração. Infelizmente, a gente vive esta verdade. Há pessoas que, quando saem da igreja, é a mesma coisa de tirar um tumor de um corpo. É uma bênção ela sair. Não tem que ir atrás. Você tiraria um tumor do seu corpo, depois iria atrás dele com amor. Amor por aquele espírito maligno. O amor tem que ser aplicado pelo próprio amor. O amor de Deus tem que ser exercido pelo próprio amor que é Deus, que é o Espírito Santo. Caso contrário, amor aplicado de uma forma errada causa opróbrio tanto quanto qualquer outro mal. Sustenta as coisas dentro de casa, na igreja, confundindo exatamente com aquela paciência que se deve ter com os mais fracos. Irmão Branham, falando à igreja, nunca formem grupinhos entre as pessoas, ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Não pertença a um grupo para falar. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-la fora porque você não é a mão direita.
Eu não quero você no meu corpo. Não quero a esquerda. Ora, afinal de contas, ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali. Para não errar nesse sentido, irmãos, é necessário que tenhamos discernimento do corpo do Senhor Jesus. Tendo discernimento do corpo, você tolera, suporta coisas insuportáveis de um irmão. E não está obrigado a suportar muito menos de outro. Isso por uma questão de discernimento do corpo. Porque você discerne não pelo seu entendimento, pelos seus sentimentos de bonzinho, de boazinha, que ela, que ele, mesmo assim, é um membro do corpo do Senhor, mesmo sendo a mão esquerda. Mesmo sendo os dedos do pé. Veja o valor do discernimento do corpo. Mesmo a pequenina ponta do meu dedo, eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. É Deus que quer que nós, como um grupo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros. Bem uns com os outros. Agora, que tal a hora que nós pensarmos e olharmos para a igreja de pastores? O companheirismo é a igreja. É uma eclesia, é um sacerdócio. É a única coisa que nos disciplina, não sei se posso falar, nos obriga a viajarmos longe, distâncias longas para estarmos juntos. Fora disso, qual é a outra satisfação que temos dar um ao outro? Nós não somos um sistema bem entendido, organizado pelos homens, porque o corpo de Jesus é um sistema, é o sistema de Deus. E Deus nos quer, juntos como a igreja, também os pastores, os diáconos. O quíntuplo de Efésio, irmãos, está na igreja, está na mensagem. Os 5 ministérios apontados por Paulo em Efésios capítulo 4, aqueles 5 ministérios estão na mensagem. E é só para a nossa perfeição. É para a nossa bênção. E por isso você foi mais ricamente abençoado nesse instante, como eu também, todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A mais dura racha
Quando enfim, se quiseres saber quem eu sou, perguntai ao riacho que murmura, à estrela que cintila, à flor que desabrocha, ao pássaro que canta, ao jovem que espera, ao velho que recorda. Chamo-me amor, remédio para todos os males que atormentam o espírito. Quando enfim quiserem saber quem eu sou, dir-lhe-ei: meu nome é Senhor Jesus Cristo.